O objetivo desse vídeo é muito simples. Eu vou te ensinar em alguns minutos mais do que você aprendeu a sua vida inteira sobre a prova de linguagens do Enem. A gente vai falar nesse vídeo de linguística moderna, vox populi, idioleto, mapa da comunicação, humor e efeito de sentido, gêneros pós-modernos, expressão artística e análise de poemas. E só para você não achar que eu tô falando isso da boca para fora, vamos fazer um combinado. Se em nenhum momento nesse vídeo sua mente explodir, se em nenhum momento nesse vídeo você falar como eu não sabia disso até agora, pode dar um dislike, mas claro, tem que ver o vídeo inteiro. E se você realmente achar que esse vídeo você aprendeu mais do que já tinha aprendido a vida inteira sobre linguagens, comenta aí, você tinha razão. Então, sem enrolação, vamos lá para o conteúdo desse vídeo, o que diabos é linguística moderna? E aí, a gente ainda tem muita gente pensando em gramática para a prova do Enem. Gramática é uma forma de estudar a comunicação e as línguas que a gente fala. Uma outra forma de estudar as línguas e a comunicação, e é a forma que o Enem trabalha, é a linguística moderna. A linguística moderna analisa a mesma coisa que a gramática tradicional, mas eles analisam por ângulos totalmente diferentes. E eu já vou falar a diferença entre um e o outro, mas para você ter uma noção, o Enem vai muito mais pro lado da linguística moderna, a FUVEST fica no meio do caminho e trabalha com as duas simultaneamente, e tem alguns vestibulares que preferem usar a gramática. Então vamos falar sobre as diferenças, porque não só vai ficar mais claro para você o que é o Enem, como também é parte da matéria que cai na prova e são ferramentas adicionais para você interpretar cada questão. A gramática tradicional é prescritiva, enquanto a linguística moderna é descritiva. O que isso quer dizer? Que a gramática vai te falar as regras que você deveria usar para se comunicar. Você tem um monte de regra, como conjugar o verbo, como construir uma oração. Já a linguística moderna, ela não vai te falar como você deveria falar. Ela vai analisar como as pessoas falam. Então ela é descritiva, ela descreve o jeito que as pessoas já falam, enquanto a gramática é um conjunto de regras que quer te forçar a falar de certa forma. Já a linguística moderna está mais associada à realidade de como as pessoas falam e não um protocolo de como se deveria falar. E aí tem uma questão que o Enem adora, que é o seguinte: a gramática está mais associado à manutenção do status quo. É como se fosse a etiqueta francesa. Em determinado momento da história humana, a etiqueta francesa era um instrumento de separação de classes sociais. Quem sabia usar etiqueta era rico, quem não sabia era pobre. E a gramática tem uma função similar. Tem uma função de segregação social das pessoas que sabem usar a gramática e as pessoas que não sabem usar a gramática. E a partir disso surge um preconceito linguístico, que é um tema que o Enem adora. Para o Enem, não tem certo e errado ao usar a língua. O certo é funcional do ponto de vista de se comunicar? Ou seja, o jeito que você está falando, estando ou não dentro das regras gramaticais, é o suficiente para outra pessoa entender o que está sendo falado? Se sim, é boa o suficiente, e não importa os erros, entre aspas, cometidos na linguagem. Então a gente fala que a gramática tradicional está mais associado às classes dominantes, e a gente vai falar que a linguística moderna está indo mais para o lado de um termo em latim, que a gente fala que é vox populi, vox dei. Ou seja, a voz do povo é a voz de Deus. O que importa é como as pessoas falam, e não como elas deveriam falar por um protocolo criado em algum momento por uma elite social. E a partir dessa perspectiva de analisar como as pessoas falam, a gente vai ter conceitos que o Enem adora, como, por exemplo, variantes linguísticas. Em cada local, em cada contexto, as pessoas vão falar de um jeito, e é assim que deveria ser. Não só isso, como a língua é algo dinâmico e vivo. Ele vai mudar conforme as coisas acontecem durante a história humana. Ela não é estática. O que a gente for falar daqui a uns 10 anos vai ser meio diferente do que a gente fala hoje. Isso é meio evolutivo. E não só isso, como a língua é algo vivo e dinâmico e depende do contexto, no limite, cada pessoa vai ter o seu próprio idioma, porque essa pessoa sofreu influências diferentes durante a sua vida. E esse idioma individual a gente vai chamar de idioleto. É como se fosse um idioma, uma variante linguística, mas é tão personalizada, porque você tem o seu próprio contexto, que a gente dá o nome de idioleto. E com isso, acho que fica até mais claro um pouco o papel da linguística moderna. A linguística moderna vai analisar até de um ponto de vista individual, como que se formam as línguas e como cada um fala, enquanto a gramática quer deixar todo mundo falando da mesma forma. Isso não quer dizer que gramática não cai no Enem. Gramática cai e é de extrema importância para a redação, e cai um pouco na prova de linguagens, muito menos do que linguística.
Na prova de linguagens, ela cai de alguns jeitos que eu vou mencionar nesse vídeo. Um deles é o seguinte: o Enem não está tão preocupado em você citar um monte de regra gramatical, mas ele está preocupado se você consegue dar uma olhada num trecho e identificar se aquele trecho está seguindo ou não as regras gramaticais. Então não quer dizer que o texto está certo ou errado do ponto de vista de escrita. Só está dizendo se está mais informal ou se está mais dentro da norma culta. Fora isso, gramática cai um pouco com figuras de linguagem e vai cair um pouco no mapa de comunicação que eu vou te falar agora. Então, quando a gente está aprendendo algumas das matérias que caem no Enem, a gente sempre tem aquela aulinha de elementos de comunicação, funções de linguagem. Cada elemento de comunicação é uma função da linguagem. Então, você vai ter o emissor, é a função emotiva. Você vai ter o receptor, função apelativa. Porém, o que não ensinam para você, que deveriam ensinar, mas você acaba vendo em várias aulas diferentes, mas poderia ver tudo conectado e faz muito mais sentido para o Enem, é que tanto os elementos da comunicação, como as funções da linguagem, como os gêneros textuais, como os tipos textuais, como um pouco de gramática, estão todos interconectados e daria para você montar o que eu estou chamando aqui de ultramapa da comunicação. E aqui eu não vou ficar citando a matéria inteira, porque é muito fácil achar isso isoladamente e é muito rápido também se você quiser estudar por conta própria. Mas eu quero te ensinar o modo de pensar para conectar as coisas. Então vamos pegar, por exemplo, o elemento da comunicação receptor. O elemento receptor está associado à função apelativa. A ênfase do texto é o convencimento do leitor. O texto é destinado ao receptor. E para identificar essa função, você vai notar o uso de segunda pessoa e do termo você, porque você está destinando o texto a uma pessoa tentando convencer ela. Então você vai falar, você deve fazer isso. O modo verbal imperativo também é muito usado, que é o modo que você usa, por exemplo, para dar ordem para alguém. Então a gramática está associada à função da linguagem. E para o Enem você vai usar um pouco de gramática para identificar, assim, um texto qualquer, a função predominante é, por exemplo, a apelativa. Mas não só isso, como essas coisas também estão associadas a um tipo textual, no caso o injuntivo, que é um tipo textual destinado a convencer o leitor. E alguns gêneros textuais também estão mais associados, na média, a esse tipo textual. Então você vai ter, por exemplo, a propaganda, o texto publicitário, tem como objetivo convencer o leitor a comprar algo, por exemplo. Então você vai ter um gênero textual, propaganda, com um tipo textual injuntivo, com uma função apelativa, que o foco é o receptor, um elemento da comunicação, e você vai usar alguns marcadores gramaticais, como a segunda pessoa, o termo você, o modo imperativo, para construir esse texto. E aí o Enem vai cobrar mais ou menos isso. Ele vai te dar uma questão assim, vai dar um texto e vai pedir para você qual que é a função da linguagem predominante. E aí você vai usar tudo isso que eu estou te falando para tentar identificar. Só que normalmente ele pede a predominante. Então você tem que meio que somar o tanto de vezes que aparece algo que te remete a uma função ou outra. No caso de uma propaganda, usando o termo você deve comprar, é meio óbvio que vai ser uma função apelativa. Mas alguns gêneros estão no meio do caminho, e aí você precisa ver para onde que está indo mais. Então, por exemplo, um poema em primeira pessoa pode ter tanto uma função poética, que é um poema, como uma função emotiva, porque está em primeira pessoa. E aí você tem que analisar para qual dos dois caminhos está indo mais. Se o foco é muito mais a forma desse poema do que falar dos sentimentos da pessoa, provavelmente é poética. Se o foco é muito mais falar das emoções, e ele não está tão preocupado com a estética, com a forma, com as rimas, provavelmente é mais emotivo. Então essa mentalidade de que tudo é uma coisa só, eu acho que é importante para o Enem, porque você vai ter mais ferramentas para responder as questões de qualquer uma dessas matérias. É mais ferramentas para responder as questões de gênero, de tipo, de função, de elemento e até de gramática, que é muito raro no Enem. E aproveitando esse gancho de gêneros textuais, eu queria falar um pouco sobre humor, que pode estar num texto, pode estar numa charge, pode estar em qualquer lugar, de qualquer forma, no Enem. Humor para o Enem não tem a ver com você achar algo engraçado ou não. A definição de humor que o Enem usa é a quebra de expectativa. Ou seja, você começa a ler um texto esperando algo e esse algo não se concretiza, vai para um caminho diferente. Isso a gente vai chamar de humor no Enem, quebra de expectativa. Esse humor toma dois caminhos aí no Enem. Um deles está associado ao conteúdo do que está sendo falado. Então você espera que uma história vá por um caminho e do nada ela muda completamente.
Então, o conteúdo tem uma quebra de expectativa. Mas das coisas que a gente falou até agora, que seria mais relacionado à forma, também pode gerar quebra de expectativa. Porque, por exemplo, você pode começar a ler um gênero textual, e um gênero textual tem características daquele gênero. Então, se você encontra um texto publicitário, o que você está esperando é uma tentativa de convencimento do leitor a fazer algo, por exemplo, comprar algo. Então, se a pessoa usa um texto publicitário, e aí dentro desse texto publicitário, aí, sei lá, uma propaganda de televisão, você encontra um poema que não está tentando te vender absolutamente nada. É um poema falando sobre sentimento amoroso. Tem uma quebra de expectativa, porque não é o que você espera de um texto publicitário. E isso para o Enem se configura como humor sem ser engraçado, por exemplo. E aí vamos para outra questão relacionada a textos, e a gente vai falar de efeito de sentido, que é algo que é difícil de explicar, cai muito no Enem, apesar de não usarem esse termo. Esse termo é mais usado na FUVEST, mas cai no Enem. Só não vão usar o termo efeito de sentido. E eu vou tentar explicar com o uso de um exemplo, porque realmente é difícil explicar por meio de palavras. Mas efeito de sentido seria mais ou menos algo como: você tem uma expressão qualquer e você, por estar usando essa expressão em determinado contexto, ela vai ter um sentido adicional do que ela tem por conta própria. Então eu peguei um exemplo de uma questão aí que caiu em outra prova, não foi do Enem, mas que trabalha com efeito de sentido e está relacionado à música do Legião Urbana, Eduardo e Mônica. E tem um trecho que é assim: ela fazia medicina e falava alemão, e ele ainda nas aulinhas de inglês. E a expressão ele ainda nas aulinhas de inglês, o sentido literal dessa expressão é que ele faz aula de inglês. Mas o uso dessa construção nesse contexto tem um sentido adicional. Por exemplo, na resposta dessa questão, o sentido adicional era um efeito de sentido depreciativo, mas não tem nenhum termo aí sendo usado que te leva a pensar nisso. Mas o contexto leva você a fazer uma associação. Ela está bem sucedida enquanto ele ainda nem começou a fazer nada. Então, efeito de sentido, que é algo que cai bastante no Enem, é esse sentido a mais que tá quando você lê algum trecho que não está explícito do ponto de vista literal, mas você, ao entender o que está escrito e contextualizar, você tira um sentido adicional. E eu tenho um vídeo falando bem mais sobre essas nuances da linguagem, eu vou deixar na descrição para você dar uma olhada depois, porque eu não quero perder o vídeo falando só sobre isso. Eu quero já ir para um outro assunto que está relacionado ao efeito de sentido, que é o assunto tom. Cada texto pode ter um tom diferente, e isso significa que, dependendo das palavras que você usa para construir o seu texto, mesmo que elas sejam sinônimas de outras palavras, você consegue dar uma emoção para o leitor um pouco diferente. E eu acho que, de novo, o melhor jeito de explicar é por meio de exemplo. Esse é um exemplo que eu criei quando eu escrevi um dos meus contos do canal, e é o seguinte: eu queria falar que uma pessoa estava indo para casa dela sozinha, mas num tom meio neutro, sem despertar nenhuma emoção. Então eu falei o seguinte: ela andava sem companhia pelo caminho vazio e pouco iluminado. Bem, uma construção bem simples que eu tentei manter aí um tom neutro, ou seja, eu tentei não dar nenhuma emoção adicional para o leitor. Mas eu reconstruí essa frase usando outros termos, que são sinônimos dos termos anteriores, para tentar dar um tom para o meu texto, no caso, um tom disfórico. E, de novo, eu tentei usar só sinônimos, basicamente, mas eu quero escrever, em vez de uma história neutra, de uma crônica casual, eu quero contar, por exemplo, uma história mais de terror, uma ficção distópica. Então eu quero dar um tom adicional para o meu texto. Olha como ele ficou. Ela vagava sozinha pela trilha abandonada e sombria. E aí você vê que é o mesmo texto, só que um eu usaria num contexto mais de história de terror e outro num contexto mais casual. São sinônimos, mas o uso de termos que são sinônimos, mas diferentes uns dos outros, traz uma nuance e um tom para o meu texto. E aí você até poderia perguntar: qual que é o efeito de sentido causado pelo uso dos termos abandonado e sombrio? E aí você fala, um efeito de sentido sombrio, um efeito de sentido disfórico, um efeito de sentido de terror. E você nota como realmente existe essa coisa de nuances. Isso é uma dimensão que a redação do Enem não cobra, mas redação de outros lugares pode cobrar, que é o estilo do texto. Você usando as palavras certas para determinado objetivo,
dar um estilo para o seu texto. E aí isso pode cair na prova de linguagens, ele pode simplesmente perguntar, todo ano quase tem uma pergunta assim, o autor usou qual recurso expressivo para dar um estilo ao seu texto? E aí, para achar a resposta, você precisa tentar identificar o que esse autor especificamente faz com o texto dele para dar uma certa inovação, deixar ele um pouco mais criativo. Pode ser o uso de figuras de linguagem, pode ser humor, pode ser um efeito de sentido, aí você tem que ler com atenção e ver o que ele fez de diferente aqui, que num texto com um tom neutro, por exemplo, ele não teria usado. E aí você já passa a ter, com essas coisas, humor, efeito de sentido, tom, um monte de ferramenta adicional para responder essas questões que sempre caem no Enem. Tem uma outra coisa de gênero textual que eu quero falar aqui, que são os gêneros textuais não clássicos. São os gêneros textuais mais recentes, que são os gêneros digitais. E a gente está falando de Instagram e um fenômeno que a gente chama de TikTokificação da comunicação. Ou seja, toda a comunicação pós-moderna está se aproximando mais do que seria um TikTok. E aí, esses gêneros textuais, eles têm características específicas que lembram muito o nosso mundo atual. E o Enem adora esse assunto, então você tem que saber as características, que provavelmente vai ser a resposta de uma das questões. Esses gêneros digitais, eles são marcados por aceleração, ou seja, eles são cada vez mais curtos. Então antigamente você tinha vídeos de meia hora, depois passou a ser 15 minutos, e hoje em dia é 15 segundos. Eles são efêmeros, ou seja, eles duram um dia, e depois de 3 dias a maioria das pessoas já esqueceu. Você tem uma questão de globalizados, ele é acessado de todo o mundo, e é até uma questão de cultura global. Coisas que gostam num lugar vão gostar em outro, mesmo que décadas atrás fossem culturas completamente diferentes. E você tem ainda uma questão de aumento de transtornos mentais. Em vários países eles estão banindo o uso de mídias sociais para crianças. E tem uma questão ainda do quanto é vazio ou não esse conteúdo. Ou seja, tem algo informativo ou às vezes é apenas algo para divertir, mas você perde a sua tarde inteira numa coisa e não saiu nem um pouco melhor do que você entrou. E olha como o meu uso de palavras já demonstra uma nuance e um certo preconceito da minha parte. Porque eu falei assim, você perdeu esse tempo. Então qual seria o efeito de sentido causado pelo uso de perder? Então eu tô falando que é depreciativo, tô falando que é uma coisa ruim. Mas para o Enem não é necessariamente ruim. Pode ser que simplesmente o TikTok pelo TikTok já é bom o suficiente. Aí você tem que analisar o texto. E isso está muito relacionado a algo que eu quero te falar sobre expressão artística, artes. Porque uma coisa que o Enem gosta muito e que as escolas não ensinam é uma parte mais conceitual de movimentos artísticos e não o movimento artístico em si. Então você tem que estudar algumas escolas artísticas. Eu vou deixar um vídeo na descrição que eu falo um pouco mais. Você tem que saber um pouco mais de vanguardas europeias. No outro vídeo vai estar mais em detalhes. Mas nesse vídeo eu quero que você aprenda alguns conceitos que são as ferramentas principais para você responder as questões que caem muito no Enem relacionadas a artes. E aí isso tem uma grande relação com o que eu acabei de falar de mídias digitais, que é a questão do é vazio ou não é. Então eu vou te dar 2 exemplos de artes completamente diferentes, ambas são artes, para explorar vários conceitos dentro disso. Então você tem, por exemplo, o quadro da Mona Lisa. O quadro da Mona Lisa é meio eternizado, ele existe já há centenas de anos, ele está guardado em um museu, se você tocar você é preso, você não pode fazer nada com ele, ele está meio isolado do público, apesar de você poder olhar para ele. Ele é uma pintura, então é um tipo bem clássico de arte, e ele está retratando alguém, ele não faz nada além de retratar uma pessoa. E aí você vai ter uma segunda arte, que vai ser o seguinte, é uma instalação, você alugou um galpão, isso já foi feito, tá? Tô só contando para vocês, você alugou um galpão, você colocou nesse galpão um monte de cubo de gelo gigantesco, numa temperatura em que ele vai derretendo aos poucos, ou seja, esse projeto vai durar cerca de um dia, as pessoas podem entrar lá e tocar nesses cubos de gelo, e o autor fez isso porque ele quer denunciar a mudança climática. Ele quer retratar por meio de uma instalação o derretimento das calotas polares, e aí tem até uma analogia, você tocar no cubo de gelo faz com que ele derreta mais rápido, do mesmo jeito que você ficar mexendo na natureza faz com que a Antártida derreta mais rapidamente. E aí beleza, por que eu te contei isso? Porque você vai analisar qualquer tipo artístico colocado no Enem por 4 dimensões, e as 4 dimensões são opostas nos 2 exemplos que eu dei. Então vai ter uma questão de definição
Tem uma definição mais clássica, então, por exemplo, quando você vai falar de cinema, fala que é a sétima arte. Então tem 7 artes bem clássicas aí. Isso é uma definição. O que é arte? Algo que se enquadra nessas 7 artes. Mas também a definição de artes pode ser muito mais abrangente, como por exemplo uma instalação com cubos de gelo derretendo. E não tem jeito certo ou errado, e o Enem quer saber se você entende isso, que não tem jeito certo ou errado, que pode ser uma definição bem específica ou bem abrangente. Pode ser uma arte clássica e pode ser praticamente qualquer expressão criativa do ser humano. Você vai ter também uma outra dimensão que o Enem gosta de trabalhar, que é a função. A arte pode não ter nenhuma função, pode ser a arte pela arte, pode ser simplesmente retratar alguém, como pode ter uma função social, ambiental e tentar mudar o mundo. E aí depende do autor, depende da obra, você tem que analisar. E o Enem quer saber se você entende que pode ter tudo ou nada, e os dois estão certos. Tem uma outra questão, que é da duração, pode ser algo eterno, como o quadro da Mona Lisa, pode ser algo que acaba hoje mesmo e efêmero, como por exemplo o cubo de gelo. E tem ainda uma questão de interação com a pessoa que está vendo a obra, algo que você não pode tocar, que é mais elitizado, entre aspas, você tem que ficar afastado, ou algo que todo mundo pode ir, interagir, tocar, como o exemplo do cubo de gelo também. E aí o Enem vai trabalhar com essas dimensões, ele gosta bastante da definição e função, você vai ter que analisar se o autor tem uma função ou não tem, se o autor usou algo bem abrangente ou bem específico, e aí você tem que analisar na hora, mas você já tem várias ferramentas para te ajudar a responder essas questões que caem muito no Enem. E aí fica faltando análise de poema, que é extremamente importante. Para analisar poema, não adianta você ficar decorando um monte de autor, até ajuda, mas não é o mais importante, você tem que mesmo saber técnica de análise de poema. E aí basicamente gira em torno de uma questão de estrutura sintática, de você saber colocar na ordem direta as orações para conseguir interpretar direitinho, e figuras de linguagem. Mas eu falo muito mais sobre análise de poema num vídeo específico disso, que eu vou deixar aqui no final, e eu espero que ele também te ajude bastante, te dê novas ferramentas aí para essa prova, e vamos para ele.